Olá a todos, obrigado por terem vindo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre Community Management e por que é o futuro do marketing. Então, a gente vai passar hoje por 4 pontos, por 3 na verdade, porque isso é um vídeo, como eu aprendi Community Management, por que Community Management e como Community Management pode impactar os negócios, né? Falando um pouquinho da minha experiência, hoje eu trabalho no Made of Lisboa, que é a comunidade de startups e empreendedores da cidade de Lisboa. É um projeto da prefeitura daqui de Lisboa e eu sou responsável pelo desenvolvimento dessa comunidade. E eu aprendi sobre comunidade justamente na comunidade de startups. Aqui é uma foto da 011, que é a comunidade de startups de São Paulo, quando a comunidade ganhou, acho que pelo primeiro ou segundo ano seguido, a melhor comunidade de startups do Brasil pela Best Startups. A gente foi capa da Veja e tal. E nesse ano eu participava de várias comunidades, lá foi em 2017 ou 2018, não lembro. Aquele ano foi um ano que eu organizei 150 eventos por diversas comunidades. E hoje, eu ajudo desculpa, eu ajudo essas comunidades que estão aqui na tela. Bom, nesse percurso, o que eu aprendi até agora, né? Eu aprendi que comunidade é realmente o futuro dos negócios e eu vou explicar um pouquinho o porquê. Então a gente vai passar aqui por duas partes, o poder de comunidades e comunidades de negócios, e começando pelo futuro da porquê comunidades. A primeira coisa que a gente tem que mencionar é o porquê. O porquê de comunidades, como isso pode ser o futuro, como isso é o futuro do marketing. Né? E para falar do futuro de marketing, eu gosto sempre de começar, principalmente quando a gente fala de comunidades, a gente fala de comunidades relacionadas a startups. Eu gosto de começar com esses dois business models. Então, do lado esquerdo a gente tem o Canvas e do lado direito o Golden Circle. E esses dois modelos sempre começam com a proposta de valor. Então, no Canvas é a proposta de valor e no Golden Circle é o Why. Então, por que eu estou desenvolvendo aquele produto ou serviço? Qual é o meu objetivo com isso? Qual é a minha proposta de valor? Para isso ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer aqui o exemplo do Airbnb. Então, o Airbnb, assim, quando ele começou, o Airbnb vende Air Bed and Breakfast, ou seja, colchões infláveis e cafés da manhã. O Airbnb, quando ele começou, o fundador é o Brian. Havia uma conferência nos Estados Unidos que aquele ano era 3 vezes maior que os anos anteriores. E a cidade estava super lotada, as pessoas não tinham onde dormir e frequentemente o Brian recebia vários e-mails de amigos querendo só um lugar para dormir. Nada muito fancy, nada muito chique. As pessoas passariam o tempo todo, na verdade, ali na conferência ou nos eventos em volta da conferência, elas só queriam um lugar para dormir. E naquele ano o Brian teve essa ideia de oferecer, ele criou um anúncio e estava oferecendo um colchão na sala dele e um café da manhã. Então todas as manhãs tinham um café da manhã e o preço era super barato. E em poucas horas ele recebeu centenas de requests, ele começou a alocar pessoas que queriam fazer o mesmo tipo queriam ficar nesse tipo de acomodação. E lembrando que naquela época não se falava de economia partilhada, era super estranho dormir na casa de alguém, mas naquela época milhares de pessoas queriam fazer o mesmo, elas só queriam um lugar para dormir, e depois que elas tinham ficado, a experiência que elas tinham era incrível. O Brian falava tudo sobre a cidade, como aproveitar, fazer o café da manhã, e era super barato. E aí eu sempre trago essa frase do Brian Chesky, que é melhor você ter 100 pessoas que amam seu produto do que 1 milhão que simplesmente gostam ou usam seu produto. Porque aqui ele estava formando a primeira comunidade do Airbnb. Ou seja, naquela época não era todo mundo que toparia ficar nesse estilo de acomodação. E as primeiras pessoas que ficaram amaram a experiência, recomendaram e cresceram boca a boca. E ele conseguiu formar a primeira comunidade dos 100 clientes. E quando a gente fala de negócios, a gente tem aqui as várias startups a gente tem aqui as várias startups como elas surgiram e as primeiras formas que elas adquiriram os primeiros 1.000 usuários não foram escaláveis. Ou seja, foram sempre coisas não escaláveis. Essas empresas foram trabalhando com os clientes para entender onde eles veem a proposta de valor, como oferecer o melhor produto ou serviço. E aqui a gente não está falando só de marketing de venda, a gente está falando mesmo de desenvolver um produto ou serviço que seja relevante para alguém, que a pessoa goste de usar e recomende a plataforma. Então, por exemplo, o Tinder. Aqui é o MVP do Tinder, ou seja, a primeira versão do produto do Tinder, na verdade era uma festa.
os fundadores do Tinder tinham lá a ideia, imagina que dentro da universidade a gente pudesse saber quem gosta da gente, quem está afim de ficar comigo, quem está afim de ficar com quem, e a gente organizasse uma festa só para fazer esses matches. E isso foi uma festa universitária que fez um super sucesso, viralizou no campus, eles fizeram várias edições, e isso era o Tinder no World Stage. Eles entendiam a comunidade deles, entendiam o cliente deles, e eles desenvolveram todo um produto em cima dos desejos dos clientes. E aí você tinha os clientes felizões usando a plataforma, e você consegue gerar o efeito de escala, ou seja, você tem ali uma pessoa que usou aquele produto ou serviço, que adorou, que fez o referral para outra pessoa, que é super parecida com a primeira pessoa, porque afinal não é todo mundo se a gente pensar ainda no exemplo do Airbnb, não é todo mundo que gostaria de utilizar esse produto ou serviço. Então você aqui traz pessoas similares, com os mesmos gostos e que gostam de usar esse produto ou serviço. E quando você tem aqui um exemplo de uma comunidade, que surgiu uma comunidade sem fins lucrativos, mas eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que é o Tech for Covid, que é uma comunidade que existe em Portugal e no Brasil, surgiu por uma razão, por um propósito. Então, quando eu falei qual é o propósito da comunidade, geralmente quando a gente fala de negócios, a primeira comunidade é sempre os clientes. Aqui é diferente, aqui foi um grupo de empreendedores que falaram, olha, hoje a gente empreende, a gente usa a tecnologia para os nossos negócios, e se a gente fizesse isso de uma forma a usar a tecnologia para ajudar a sociedade a combater o Covid. E isso passou de uma mesa de bar, em 2 semanas já tinham 500 pessoas no Slack e pessoas tocando em vários projetos tecnológicos. Então, ao final, aí, de 2, 3 semanas, tinham 34 projetos ativos, eles tinham conseguido levantar 200 mil euros para comprar equipamentos hospitalares, diversos doadores, e tinha a galera mais importante. Então, eu falava, preciso de nuvem da Amazon. Pum, tava lá o Project Manager da Amazon para ceder nuvem para o projeto. Então a galera ia se conectando e ia trazendo as pessoas para o Slack, e aquilo virou uma comunidade super viva e conseguiram resultados incríveis. E por conta disso, por conta desse propósito, por conta de entender os clientes, o HubSpot, que criou, e hoje é o pai do marketing digital, um dos pais do marketing digital, criou toda a metodologia de inbound marketing, diz que o funil de marketing, ou seja, o marketing como a gente conhece há um tempo atrás, o funil de marketing está morto, porque ele diz que as empresas se preocupam muito em comunicar e fazer a venda e ter consumidores. Mas se esse consumidor faz um churn, ou seja, se ele cancela seu produto ou serviço, o custo de aquisição do cliente, na verdade, vira um valor super alto. E aqui, quando a gente fala de propósito e de criar valor para clientes, como todas essas empresas começaram, então eu dei o exemplo do Airbnb, dei o exemplo do Tinder, na verdade a gente está sempre colocando os customers first e criando produtos e serviços de acordo com a necessidade do customer. E empresas inteiras hoje adotam metodologias que é o Flying Wheel, que é o novo funil de marketing do HubSpot, que diz, olha, antes de você se preocupar em fazer propaganda e fazer a venda para ter os seus clientes, pensa em toda a lógica da empresa para o cliente. Então pensa como vai ser o customer service, pensa como vai ser o produto e desenha toda essa estratégia com o cliente no foco. Para que quando você comunique e faça a venda, isso seja mais natural, você tenha clientes satisfeitos e você consiga criar aqui o efeito de escala de referrals, você consegue escalar o seu negócio através de clientes satisfeitos. E há várias métricas, uma, por exemplo, da Harvard Business Review, que diz que se você aumentar a sua retenção de clientes em 5%, você consegue aumentar o seu faturamento em até 90%. Então, é muito mais lucrativo para empresas trabalhar, na verdade, na retenção de empresas do que na retenção de clientes, do que na atração e aquisição de novos clientes que podem vir a fazer o churn e a cancelar o produto ou serviço, fazendo com que o seu custo de aquisição do cliente seja altíssimo. Então, imagina, você foi lá e gastou sei lá, R$100 por cliente adquirido, mas ele fica 1 mês ou 2 meses na sua plataforma e depois cancela. Então, o custo de aquisição é super alto. Em compensação, se você desenhar toda a estratégia da empresa e você gastou os mesmos R$100, mas esse cliente ficou 1 ano, sendo simplesmente 2 anos, o custo de aquisição é 10 vezes maior. Então, vale muito mais você trabalhar na retenção e pensar todo o processo de suporte. Então, hoje, os Heads de Community, por exemplo, lideram vários times, não só de marketing, mas tem a base no marketing, desenvolvimento de produto, em atendimento ao consumidor, para que a empresa realmente seja uma empresa orientada para o cliente. E como comunidades podem impactar negócios?
Então eu queria falar um pouquinho do que eu aprendi e o que um Community Manager, um pouquinho do que um Community Manager faz, para vocês entenderem um pouquinho mais dessa profissão, e qual é o futuro do marketing em si. Então, primeiro, o Community Manager, ele começa a pensar na estratégia do zero, do ponto de vista do cliente. Então ele começa a pensar, como a gente já falou, para quem que eu vou construir uma comunidade? Então eu quero construir uma comunidade para atrair desenvolvedores ou atrair talento, por exemplo. Isso é super comum em empresas tech que precisam recrutar e é super difícil de recrutar talento. Então eles fazem employer branding para que desenvolvedores ou profissionais super específicos queiram trabalhar naquela empresa. Ou você tem comunidades ou você tem empresas que têm comunidades para, na verdade, reter os clientes ou atrair os clientes. Enfim, ter claro o objetivo do porquê você quer desenvolver uma comunidade e a partir disso você começar a pensar, tá bom, quem são essas pessoas que se importam, então aqui, tá certo, who gives a shit, ou seja, quem são as pessoas que se importam com o que eu tenho para falar ou quem são as pessoas que vão fazer parte da minha comunidade. E aí você pensar, tá bom, como eu consigo me conectar com essas pessoas, qual é a melhor forma de estabelecer essa comunidade, uma comunidade online, uma comunidade offline, quais são as plataformas que essas pessoas estão. Então, a Facebook Groups, de repente, funciona para um grupo, mas não funciona para o outro, e você começa a entender um pouquinho melhor como essa comunidade vai existir. E aí, para você entender um pouquinho melhor como essa comunidade vai existir, uma das melhores coisas que você tem para fazer é entender os padrões de como essa comunidade rege. Ou seja, aqui eu comecei a olhar de trás para frente todos os resultados que a gente tinha de uma das turmas e comecei a entender os padrões. Então, desde quando foi o primeiro e-mail, de quando eles deram a aplicação, quanto tempo eles ficaram engajando com os nossos eventos e cenas do gênero. E aí eu comecei a entender, tá bom, desde o primeiro e-mail até a entrevista ou até serem aceitos no curso, para levar para uma escola de programação, quanto tempo eles duravam em cada um dos estágios. E eu comecei a entender umas lógicas, que alunos que vinham de determinadas universidades e tinham vindo em 13 meetups eram mais propensos a ser clientes do que alunos que tinham vindo em vários meetups, mas vinham de outras universidades. O potencial de fechamento seria menor. E eu comecei a entender a jornada. Então, as pessoas não procuram diretamente como programar, por exemplo. Na verdade, a gente tem as personas de cada um dos possíveis clientes da Levagum. E eu comecei a entender quais conteúdos eram mais relevantes para essas pessoas. Eu entendi que, na verdade, que elas estão ali procurando, eu preciso de novas skills para cada um desses objetivos dessas pessoas. Então, você tem o estudante que quer conseguir o primeiro emprego, o empregado tradicional que quer conseguir recolocação no mercado de trabalho, o freelancer que quer, de fato, ter essa vida de nômade digital. E eu percebi que todos os meetups que a gente organizava eram to close, ou seja, a pessoa já tinha tomado a decisão de programação e que a gente precisava trabalhar um pouquinho mais em educação, ou seja, um passo antes de explicar sobre as skills do futuro e por que programação e coisas do gênero, e com isso a gente conseguiu 3 vezes mais conversões, só readaptando a jornada, entendendo os padrões da comunidade. Depois, falando de jornada, então uma vez que a gente já entendeu os padrões da nossa comunidade, a gente começou a estabelecer, a gente começa a falar de jornada do cliente, ou seja, eu vou pegar aqui o exemplo do Airbnb. Então imagina que você tem um host, ou seja, a pessoa que coloca a casa ali no Airbnb, que já está 3, 4 anos na plataforma, enquanto você tem um host novo. Então você tem aqui o Padawan versus o Jedi, que são pessoas em diferentes estágios da jornada. E o tipo de informação que você oferece para um host que acabou de começar é diferente do tipo de informação de um host que é um super host, que já está ali há 5, 6 anos fazendo aquilo. E por isso você tem que pensar em todos os momentos da jornada, desde o momento de consideração entre aquela comunidade. Então aqui no caso do Airbnb, por exemplo, eu estou falando da comunidade de hosts, poderia falar da comunidade de clientes também, mas desde antes dele começar a querer ser um host e considerar de fato até ele virar um host e tá ali oferecendo um produto ou serviço, a casa dele, no caso, para uma outra pessoa, e querer fazer isso de novo, quais são os touch points que ele tem com o Airbnb, ou quais são os touch points ou as dúvidas, ou o que eu posso criar nessa jornada, e pô, ele já é um cara que está 5 anos fazendo isso, então ele precisa de um conteúdo diferente, como eu consigo criar toda essa experiência com a minha empresa, pensando desde o momento zero, que ele ainda nem é o cliente, até o referral, como eu consigo criar os melhores touch points para que ele seja um membro da minha comunidade, que ele saia feliz. E parte disso envolve tracking e CRM.
Então aqui, por exemplo, é um dos eventos que eu fiz na BTI, que é uma aceleradora daqui de Portugal, que a gente, toda vez que a gente divulga por várias outras comunidades parceiras ou canais, a gente sempre faz o tracking de qual canal e qual comunidade dá mais certo. Aqui é um exemplo na Levagum, então a gente montou um CRM à mão primeiro, então desde, por exemplo, a Ana. Aqui a gente tem algumas datas, então a gente tem a data da primeira vez que ela deu o sign up para a nossa newsletter até o primeiro evento que ela veio de fato. E isso foram 461 dias entre a Ana começar a escutar você falar sobre programação e de fato tomar a decisão de vir dos nossos eventos. Então eu sei que ali a Ana é um lead que já está mais quente. Então no próximo evento, provavelmente, eu levava um dia sabia que naquele evento eu tinha que falar com essas pessoas, porque elas provavelmente estariam no momento certo de tomada de decisão. E isso só é possível por causa de um CRM. Então aqui é um HubSpot, por exemplo. O HubSpot faz o tracking de quantas pessoas vieram nos seus eventos, as pessoas estão abrindo os seus e-mails e você consegue fazer uma coisa chamada lead scoring, ou seja, você consegue criar um score de quantidade de eventos, quantidade de e-mails que essas pessoas viram e o próprio HubSpot te atribui uma nota. Falando, olha, esse lead é um lead set, ele está pronto para ser fechado, porque ele está vindo no evento depois de não sei quantos tempos e e-mails que eles abrem todos os dias, então fale com ele. E essa é uma das principais ferramentas do Community Manager. E aí, falando de partnerships, imagina, quando eu trabalhava na BTI, uma das minhas principais funções era manter o ecossistema movimentado. E se eu fosse desenvolver todo esse conteúdo para todos os tipos de parceiros, eu ia ter que ficar desenvolvendo muito tipo de conteúdo. Então, por isso, a gente fez parceria com várias empresas que já tinham esses conteúdos prontos. E a única coisa que eu fazia era conectar a nossa comunidade com essas empresas. Aqui um exemplo, por exemplo, da Levagum, quando a gente fazia eventos no Google Campus. Porque a gente fazia esses eventos no Google Campus, eles tinham 2 ou 3 vezes mais participantes do que se a gente fizesse sozinho. Então, trabalhar com parcerias também é um papel fundamental do Community Manager para que ele consiga desenvolver cada vez mais valor para ambos os parceiros. E, além de parcerias, é super importante também você ter consistência, processos e escalar a comunidade. Então, rituais é uma parte fundamental para que pessoas se reconheçam como parte daquela comunidade, que se reconheçam que elas fazem, enfim, belonging, que elas pertencem mesmo a um grupo de pessoas. E aí, quando você cria uma série de rituais, como, por exemplo, webinars, então tem uma comunidade que toda quinta-feira eles fazem um post falando assim, olha, me conte coisas novas. Então, e eu espero esse post de quinta-feira para saber o que acontece com os outros membros. Então, à medida que você vai criando rituais, então em coworkings é super comum você ter os dias dos happy hours, os dias de bem-vindos a membros. Então, rituais newsletters, por exemplo, você sabe que uma newsletter de determinado sítio sai às quartas. Então, você ter esses rituais são super importantes para desenvolvimento de comunidade. E frequência. Então, assim como, por exemplo, aqui quando eu trabalhava na BTI, eu sempre mantinha um calendário cheio de eventos. As pessoas sabiam que a BTI era um determinado lugar para ir. Um dia, às vezes, tinha 2, 3, 4 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem que ter também, não só os rituais, mas a frequência desses rituais, para que as pessoas saibam que você podem contar com a comunidade. E acima de tudo, guidelines. Então quando a gente fala em escalar uma comunidade aqui, por exemplo, Creative Monies hoje tem mais de 210 cidades. Todas as cidades comunicam da mesma forma, tem o mesmo tipo de evento, a mesma identidade, até o mesmo tema. Isso porque tem um guideline global, que a gente faz um alinhamento com todos os capítulos. Então, uma vez que você precisa escalar a sua comunidade, guidelines é sempre super importante. Aqui é o Startup Weekend, que é uma comunidade, é uma das maiores comunidades para espalhar a palavra do empreendedorismo, por assim dizer, e inovação e startups. E já tiveram mais de 300 mil membros impactados ao redor do mundo e todos os eventos são iguais. Então você tem aqui uma padronização e os guidelines são super importantes. Então, por exemplo, tem muitos organizadores de Startup Weekends que não têm a menor ideia de como fazer diagramação, então eles têm materiais prontos que você só precisa mudar fotos ou textos, eles têm conteúdos prontos para você montar apresentações de patrocínio, e tudo isso já vem definido pelos headquarters, então você consegue escalar muito mais fácil a sua comunidade. E automação. Então, quando você impacta muitas pessoas aqui, por exemplo, numa das pessoas não leva como que eu educo essa pessoa, a gente criou uma sequência de e-mails, uma sequência de conteúdos, e eles eram disparados de forma automática. Então, sempre quando alguém visitava alguma página, sempre quando alguém abria algum e-mail, tinha uma sequência de e-mails para vir depois.
Aqui no caso do CEMEX, quando alguém se registra num evento, por exemplo, a gente tem uma sequência de automações também para acontecer, lembrando da pessoa do evento, lembrando coisas importantes a fazerem, e automações ajudam muito, muito, muito o trabalho do Community Manager. E, por fim, disponibilizar conteúdos globais. Às vezes, quando você tem gestores de projetos ou coisas do gênero, esses gestores não têm tempo de criar conteúdo. Então, parte do Community Manager, parte do gestor da comunidade também é disponibilizar shareable content, conteúdo que as pessoas gostariam de participar para que eles próprios possam engajar as comunidades locais. E por fim, você usa a comunidade para gerar comunidade. Então aqui é o calendário de eventos de novo da BTI. Nenhum desses eventos fui eu que de fato organizei. Todos os eventos são organizados por comunidades parceiras da BTI no espaço da BTI. E isso faz com que essas comunidades tragam pessoas para dentro da BTI que gostem do que acontece lá e queiram fazer parte da comunidade da BTI também. Então, por exemplo, aqui é o Beta Hour, que foi organizado pela Silicon Valley, que era uma startup portuguesa, e foi um dos Beta Hours, que é um happy hour, de maior sucesso. Aqui na outra partida teve um Beta Hour que a gente organizou com a Service Design em Portugal, também foi um dos happy hours que teve maior sucesso, e o nosso trabalho mesmo organizando não foi quase nenhum, mas essas comunidades organizaram, tiveram todo o trabalho e a gente só acolheu os membros deles. E uma outra coisa que é fixe também é quando a comunidade acontece naturalmente, sem depender do Community Manager. Então aqui é o Creative Manager de Lisboa, que todos os eventos fazem um painel de eu ofereço e eu preciso, e eles conectam essas pessoas. E quando você participa de um Creative Manager, você vê as pessoas que estão indo participando do evento antes mesmo do evento acontecer, para que essas conexões aconteçam durante o evento e as pessoas vejam o valor do Creative Mornings. Então, e por fim, a mensuração. Então, uma vez que você já passou por todas as etapas e estágios, você começa a mensurar, tá bom, quais são os KPIs da minha comunidade, quando eu converti, quais são as taxas de crescimento, qual é o engagement, as pessoas estão de fato engajando com a minha comunidade ou não, por que as pessoas estão deixando a minha comunidade e como outras comunidades me ajudaram. E é isso. Eu espero ter feito um panorama um pouquinho melhor do que é um Community Manager, porque esse é o futuro do marketing, porque empresas têm adotado cada vez mais essa estratégia, porque no fundo, empresas que não conseguem reter membros nas suas comunidades acabam desperdiçando verbas de marketing por simplesmente as pessoas desistirem daquele produto ou serviço que não é a melhor estratégia. Espero que vocês tenham gostado desse overview e qualquer dúvida, por favor, mandem pra gente uma mensagem.